dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Pode Educar, que será apresentado pelas professoras Adriane Andrade e Jeane Carvalho, mestrandas do curso do PROEF Polo UFAM Manaus. E o tema de hoje será um assunto muito debatido e de grande importância nas aulas de educação física, que é o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas. Vamos conversar e debater as causas e as possíveis soluções para essa problemática, além de analisar as propostas e os métodos dos autores voltados a essa temática. Para iniciar, vamos falar um pouco das nossas experiências quanto professora de educação física e saber um pouco mais sobre as nossas vivências. Professora Jeane, você acredita que qual seria a causa para esse afastamento e a indisciplina nas aulas de educação física? Já ocorreu algum caso nas suas aulas que a senhora possa comentar? Fale um pouco para nós sobre a sua experiência. Bem, sobre a questão dos afastamentos e indisciplina na educação física, eu acredito que a ideia sobre a disciplina, como ela é vista, como ela foi compreendida no meio escolar, colaborou para essas posturas dos alunos. Porque durante muito tempo a gente sabe que a educação física foi considerada uma disciplina inferior em relação às demais. E os próprios professores tornaram as aulas em meros momentos de recreação, reforçando ainda mais essa ideia de disciplina para recrear, para brincar e não para estudar. Assim, os alunos também não levam a sério a disciplina. Eles acreditam que eles podem fazer o que eles querem, porque é um momento somente para brincar e não para estudar. Também é o fator familiar, que considero importante o modo que essa criança recebe, esse jovem recebe a educação em casa, que nós sabemos que é transferido, é levado para a escola. Pois é, professora, eu também concordo com essa sua fala. Sabe, muitas das vezes os alunos têm essa visão da educação física mesmo, de que é apenas recreação. E cabe a nós, né, mostrar para eles que não é isso, que a educação física é uma disciplina como qualquer outra, tem a sua importância também na vida deles. E aí, o afastamento, por exemplo, muitas meninas acham que a educação física não vai ajudá-la em nada, que não vale a pena passar por aquilo. Muitas têm vergonha de mostrar o corpo, né, que tem que usar uma roupa mais adequada para fazer uma prática. Então, muitas delas não querem fazer educação física por isso. Ou então, por muitas das vezes, não ter aptidão física, porque pelo modo de vida agora, né, dos alunos, a vida deles estão muito sedentários, então, por não ter essa aptidão física, eles simplesmente não querem fazer educação física. A indisciplina também é uma questão muito séria. Essa questão que a senhora falou sobre a família, isso está muito na realidade dos nossos alunos. Por exemplo, eu tive uma experiência muito desagradável, onde um aluno faltou com respeito, porque eu iria passar o voleibol. Só que ele não gostava de voleibol, ele gostava de futebol. E como não seria futebol, ele simplesmente se retirou da aula, dizendo que não iria participar daquela aula porque não era o que ele quer, que ele não é homossexual, né? A palavra que ele usou foi uma palavra até muito pejorativa. E ele se retirou da aula desbravejando. Quando eu fui chamar a atenção da família, pedir para vir a família na casa, na escola, simplesmente a mãe virou para mim e falou: professora, eu não sei o que fazer mais com esse menino. Eu já tentei de tudo, não consigo controlar ele, não sei mais o que fazer. Então, isso é o desespero de uma mãe que não sabe mais o que fazer, já perdeu o domínio sobre aquele adolescente, e aí passa essa bola, passa essa responsabilidade para a escola, né? E vai refletir essa indisciplina nas nossas aulas, que é em um local aberto e é fora das quatro paredes da sala de aula. Então, eles acham que ali eles podem fazer o que eles querem. Então, essa questão da família é muito séria e temos que resolver realmente isso junto com a família. Professora, observamos no texto estudado que os autores comentam sobre alguns professores e pesquisadores que têm elaborado e testado, nas últimas décadas, propostas para enfrentamento desse fenômeno. E menciona algumas delas. No caso, você já trabalhou alguma dessas metodologias? Ou trabalha outras que você vê que são bastante eficazes?
Então, professora Adriane, eu não trabalho com essas metodologias citadas no texto motivador, mas eu vi que deu muito certo o método de ensino proposto pelo professor Caetano, onde ele utiliza o conteúdo jogo nas aulas de educação física. E no seu artigo, O Jogo nas Aulas de Educação Física e Suas Implicações no Desenvolvimento da Moral, o professor ele relatou muito bem como esse conteúdo permite muitas possibilidades de interação, socialização, trabalhar a afetividade. Esse conteúdo ele cria limites, ele cria normas. Então, a gente sabemos que o jogo ele tem um grande potencial para favorecer o desenvolvimento da moral. Mas não é simplesmente pegar o jogo e lançar e deixar a atividade livre para os alunos, deixar tudo acontecer naturalmente. Não é o rola-bola que conhecemos. Tem que ser trabalhada a atividade de uma forma com objetivos educacionais. O professor ele tem que intervir nessa prática. Ele tem que trazer essa discussão para os alunos e essa consciência que temos que respeitar o espaço do colega, temos que respeitar o nível de habilidade do colega, não excluindo. Temos que respeitar também o gênero, porque normalmente os meninos gostam muito de excluir as meninas, porque elas não têm tanta força. Então, todas essas questões, o professor tem que estar atento para estar intervindo. Não cabe simplesmente lançar uma atividade, um jogo e deixar tudo livre acontecer, porque não vai funcionar. Tem que ter ao final ou durante esse processo discussão, parar a atividade, discutir e trazer essa consciência para os alunos. Ele destaca também, de uma forma muito interessante sobre o jogo, que é muito importante a construção coletiva das regras. Não adianta também o professor vir com todo autoritarismo e baixar simplesmente as regras do jogo são essas e pronto. Não, ele tem que deixar um espaço aberto para que tenha essa construção coletiva. Por quê? Quando se tem uma construção coletiva de regras, faz mais sentido para os alunos. Isso agrega muito mais na harmonia da turma, porque a turma se sente parte importante. Eles sentem que a sua opinião é importante. Então, realmente vai dar uma harmonia para a turma. Eles vão entender o sentido, o significado daquelas regras. E você, Adriane? Já trabalhou alguns métodos expostos no texto? Sim, professor, eu trabalho bastante a proposta de aprendizagem cooperativa, que no texto ela é defendida pelos autores Fernandes, Calado, Johnson, onde o estudante ele é responsável pelo seu próprio aprendizado e também pelo aprendizado do seu colega. Mutualmente, eles trabalham juntos, e isso faz com que eles trabalhem de forma cooperativa, garantindo que ambos ou a turma toda trabalhe de forma unida em prol de um mesmo objetivo. Eu sempre trabalho essa aprendizagem cooperativa porque os alunos eles têm uma construção de relacionamento, ajuda a integralizar os alunos um com o outro, a convivência melhora. Então, aqueles alunos que eles muitas das vezes se sentem excluídos por falta de habilidades, por falta de aptidão física, por exemplo. Esses alunos eles começam a ser integralizados nas aulas, juntamente com os outros alunos. E todos trabalham juntos em prol do mesmo objetivo. Então, essa proposta metodológica, eu observei que ajudou muito com que os alunos que abandonavam as aulas voltassem às aulas de uma forma mais animada, com mais empenho, porque eles não se sentiam mais excluídos. E isso também ajudou até na indisciplina, porque os alunos que considerados indisciplinados, eles tendo uma responsabilidade na aula, eles se sentem também importantes no processo de aprendizado,
né, no processo de ensino. Então, eles se sentindo importantes, eles começam a ver que a aula também depende deles, que eles também fazem parte do ensino na aula. E isso fez com que muitos alunos que antes eram indisciplinados começassem a se ver até como aprendizes de professores, entendeu? Eles trabalharam muito bem. Então, esse método de aprendizagem cooperativa deu muito certo nas minhas aulas, levando a um desenvolvimento mais eficaz realmente no ensino-aprendizagem dos meus alunos. Então, uma metodologia que eu indico e dou muita força para que os professores possam conhecer e praticá-las. E você, professora, tem outra experiência bem-sucedida que ajudaram com essa problemática do afastamento e da indisciplina nas aulas? Então, professora, eu fui testando o que dava certo dentro da minha realidade, na minha escola, com os 2 espaços que eu tenho. Eu tenho uma sala de aula e um pátio que é estreito, com algumas colunas. Então, com o tempo, eu fui percebendo o que dava certo para ser trabalhado com as turmas, essa questão da disciplina. E eu faço assim com as minhas turmas. No primeiro momento da aula, eu explico o tema do dia e as atividades propostas. E depois eu abro a oportunidade para que eles escolham outras atividades para o final da aula. Na verdade, eu faço uma negociação. O primeiro momento da aula é o que eu estou levando e o final da aula, em média, 15 a 20 minutos, alguma atividade que eles queiram. Eu dou essa possibilidade para eles. Então, como eu negocio com eles, tem que ser cumprida as 2 partes. Então, se a turma não cumprir as primeiras tarefas, as que eu estou levando, o acordo é quebrado. E eles também não vão desfrutar do segundo momento, das atividades escolhidas por eles. Então, é dessa forma que eu tenho feito e que tem dado certo com as minhas turmas. Então, professora, essa sua metodologia é muito importante. Essa forma de estar fazendo com que haja esses combinados entre o professor e o aluno. Então, havendo esses combinados, sabemos que cada um vai ter suas responsabilidades dentro da escola, dentro da aula. Então, o aluno, sabendo da sua responsabilidade, dos seus direitos e dos seus deveres, vão começar a ver a educação física como uma extensão da sua convivência, né? Sabendo que lá também tem os seus direitos e os seus deveres. Então, é uma metodologia muito proveitosa, muito boa mesmo, que até eu tiro para meu aprendizado, né? E sempre também trabalho com essa forma de estar fazendo esses arranjos entre professor e aluno, né? Esses combinados, essas regras. Então, é uma metodologia muito importante e muito válida para a nossa profissão, para a nossa sala de aula. Então, aqui finalizamos a nossa conversa no nosso podcast Pode Educar, que falamos sobre as problemáticas, as causas e as possíveis soluções para o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física, e esperando ter alcançado o nosso objetivo, que foi debater esse assunto tão importante, chegar a uma ideia de como ajudar os professores, como fazer nossas aulas mais temáticas, mais interessantes e combater essas problemáticas. Esperamos que essa conversa tenha sido muito importante para nossos ouvintes e ficamos por aqui. Até a próxima!